Olá, meninos do nono ano, tudo ok? Muito bem. A nossa aula de arte hoje vai continuar falando de tecnologia interferindo nas artes visuais, tá? Eu gostaria que vocês fossem registrando nos cadernos de vocês o que eu estou colocando aqui, porque oportunamente nós vamos necessitar desses registros que são as informações que a gente está dando a vocês sobre o assunto de hoje. E nossos estudos eles estão sendo pautados exatamente nas artes visuais e a tecnologia. A tecnologia, quando utilizada para a produção de objetos artísticos, oferece uma infinidade de questionamentos e possibilidades. No campo das artes visuais, como a fotografia, né, que é uma arte visual, a dança, o cinema, a tecnologia foi gradativamente aplicada à produção de imagens artísticas. Então, a gente vê, por exemplo, que a fotografia, no exemplo que eu vou passar mais adiante, ela foi avançando paralelamente, né, de braços dados com a tecnologia. A dança, desde o princípio, com a criação de sapatilhas, de roupas mais apropriadas, a tecnologia foi também caminhando lado a lado com esse estilo de arte visual que é a dança. E o cinema nem se fala, né? Porque o cinema, ele foi a partir da fotografia com imagens sobrepostas que ele foi, hoje em dia, que nós temos a possibilidade de ver tanta coisa interessante, né, aliada ao cinema, à projeção de imagens. Um exemplo bastante interessante do que concerne a interferência da tecnologia na arte, mais especificamente na fotografia, são essas duas fotografias que nós temos aqui. Essa primeira fotografia, ela foi tirada por uma artista chamada Dorothea Lange, que viveu em 1895 e 1965. E essa fotografia ela tirou em 1935. Em 2013, um outro fotógrafo, usando a tecnologia, né, ele digitalizou a fotografia, coloriu digitalmente falando, né? Foi Jordan G. Lloyd em 2013. E a gente pode ver que a tecnologia aliada à arte, né, fez com que a imagem se tornasse colorida, né? Então, se pode ver, analisar alguns detalhes com mais nitidez. E a fotografia colorida, ela tem, né, um encanto todo maior. Então, é para demonstrar que a tecnologia, ela é arte também, inclusive é agindo dentro de uma obra já existente, como é o caso da fotografia. Arte e tecnologia no cinema. O desenvolvimento do cinema foi resultado de uma série de experimentos e invenções que tinham o propósito de gerar ou captar um efeito de movimento nas imagens que eram capturadas, né? Até se chegar ao cinema que temos atualmente, pessoal, os estudiosos do assunto percorreram um caminho bem longo e foram criando uma série de artefatos, de aparelhos, né, bem rudimentares, para que eles conseguissem chegar à qualidade de imagens que nós chegamos até hoje e que cada vez mais se persegue para se tornar melhor, mais aprimorada. Conforme eu havia falado no slide anterior, a história do cinema é bem longa. Foi a partir de vários experimentos que se chegou ao estágio em que estamos hoje em dia, né? Então, primeiramente, um determinado estudioso chamado William Fitton, ele inventou um aparelho, esse aparelhozinho que está aqui, chamado taumatroscópio. Ele desenhava o pássarozinho, essa gaiola, e depois iria movimentando rapidamente os dois desenhos, o que simulava, né, o movimento do pássaro entrando na gaiola. Em seguida, um outro estudioso
experimentadores, né, desses curiosos, os curiosos que não são da vida alheia, mas curiosos do invento de criar coisas, ele inventou esse aparelhozinho que nós temos aqui, chamado fenacitoscópio, também que era girando, né, os movimentos para girando os desenhos para simular movimentos. Depois foi a vez desse zoótropo, esse instrumentozinho também bem rudimentar, mas que simulava movimentos. Foi a partir daí desses instrumentos que eles inventaram que foi possível se chegar ao cinema como é hoje. Depois inventaram esse daqui chamado praxinoscópio. Todos esses 4 instrumentos que estão mostrados aqui, eles eram bem rudimentares, bem simples. Era a pessoa fazia desenhos e mexendo, né? Esse praxinoscópio era girando para simular movimento nos desenhozinhos que estão aí dentro, assim como o zoótropo também. E o fenacitoscópio era também com a palhetinha, né, girando. Então, prosseguindo, né, na busca de conseguir projetar uma imagem com movimento, um fotógrafo inglês chamado Edward Muybridge, ele fez essa série de fotografias de uma pessoa montando a cavalo, que ele chamou de cavalo em movimento, né? Na busca de dar essa ideia da movimentação de alguém que não se tinha conseguido ainda. Depois, um escocês chamado William Kennedy, ele inventou esse aparelhozinho aqui chamado cinetoscópio. Cada pessoa vinha e dava uma espiadinha aí dentro, em alguns segundinhos, alguns minutos, olhando o que era visto, o que era projetado dentro dessa caixa esquisita, né? Então, tudo isso na busca, né, de encontrar o que eles estavam perseguindo, que era a imagem com movimento, né? Somente em 1895, 2 irmãos franceses, Auguste e Louis Lumière, patentearam o que foi chamado de cinematógrafo. Olha aí como ele era interessante, né? Era essa caixa de madeira, com essa manivela, aqui tem ela fechada e as partes internas, né? Está aberta aqui, para a gente ter uma ideia. Tudo muito rudimentar, tudo muito diferente do que nós vemos hoje, né? Com pequenas câmeras a gente consegue, né, registrar imagens com movimento, enfim, fotografar e ao mesmo tempo filmar, mas era tudo muito diferente. Hoje nós usufruímos dessas comodidades graças à persistência, à não desistência de maneira nenhuma dessas pessoas que aqui a gente foi vindo, desde o mais rudimentar aparelho que foi criado até esse daqui, para que hoje a gente possa usufruir o que a gente usufrui, né, com tanta tranquilidade, sem nem nos lembrarmos quanto trabalho deu a essas pessoas. O cinema surgiu, as câmeras foram sendo aperfeiçoadas, no princípio era tudo muito, não tinha som, o cinema era mudo, bem ligeirinho, sem grandes belezas, porém o homem continuou, as pessoas continuaram, né, a espécie humana continuou a perseguir o aperfeiçoamento daquele instrumento. E aí esse aperfeiçoamento prosseguiu, se conseguiu, né, câmeras muito mais potentes e mais precisas. E aí, no final da década de 1960, um grupo de artistas buscou utilizar a linguagem do vídeo com fins estéticos, né? Buscar o vídeo, aquilo que era capturado nas câmeras, mas com fim estético, trabalhar aquelas imagens já. O objetivo era produzir novos sentidos artísticos. Com a popularização do acesso às câmeras de vídeo, muitos artistas passaram a realizar suas produções utilizando esses dispositivos, né? As câmeras, eles passaram a utilizar
para fazer o trabalho ao qual eles se propunham. É o surgimento do que nós chamamos de videoarte. A arte digital diz respeito aos trabalhos artísticos feitos por meio da utilização de um computador. A webarte é um novo tipo de arte que estabelece conexões com formas de expressões artísticas já existentes, como a pintura, a fotografia, o cinema e o vídeo. A webarte também se relaciona com outros campos de conhecimento digitais, como é o caso do web design, né? Então, assim, a gente está vendo que a arte digital ela surgiu e à proporção que o tempo foi passando, as pessoas que os manuseavam esse material, foi buscando, né? As pessoas foram buscando novas formas de trabalho, e daí vão surgindo novas expressões. Surgiu a web design, que a gente vai estabelecer já a diferença entre uma e outra. Aqui onde tem o web art, é exatamente o artista pegou, né, o profissional pegou algo já existente, temos aqui uma fotografia de uma menininha, e ele, utilizando o computador, né, ele simplesmente apresentou uma outra versão, uma outra maneira de se ver aquela arte anterior. Então, daqui, ó, completamente diferente, utilizando a tecnologia. E o que é o web design? O web design, ele vamos assim fazer bem a diferença, né? A web art compartilha diversas similaridades, muita coisa parecida com o web design, mas não é voltada para o mercado. O web design, sim, a web art não. Enquanto os dois principais objetivos do web design é criar um site com aparência intuitiva, a web art pode servir do excesso de informações e criar uma espécie de labirinto visual para o visitante de uma página na internet. Porém, a web art não se restringe à criação de sites. Ela também envolve a produção de conteúdos visuais por meio de vídeos, de GIFs, entre outros, né? Então, já o web design não, ele busca a produção, né, em grande escala do produto dele para criar, para vender, mas ele propõe-se a vender a ideia dele, né? Criar algo para vender. Ele tem essa característica, né? É criar um site, não é diferente da web art, que não é uma característica, não tem uma característica mercadológica, né? Para entrar no mercado é diferente do web design, tá bom? Então, aqui a gente viu nessas lições a tecnologia caminhando com a arte, não é? Colocamos alguns exemplos e vimos um pouco da história do surgimento do cinema, a sétima arte.